Um dos maiores desafios do tempo atual é conseguir um equilíbrio entre espírito e mente. As pessoas estão muito no plano mental e este é instável. Os pensamentos mudam de forma rápida. Não existe uma coesão, uma harmonia, uma continuidade. Existe um fogo cruzado na mente das pessoas. E por isso elas não conseguem levar seus projetos adiante, porque nem identificam uma vontade de fato nas profundezas do seu ser. As pessoas têm muitos desejos mentais, desejos em pensamento, mas tudo isso vem e vai embora, fazendo com que o ser humano se sinta vazio. Então é preciso discernir os desejos mentais, os desejos em pensamento da vontade do espírito. A vontade ela é intuitiva. E como se faz para identificar a vontade? É preciso silenciar um pouco os pensamentos, é preciso levar uma vida um pouco mais silenciosa, uma vida mais tranquila, para que aquilo que existe nas profundezas possa vir à tona, porque se o ser humano ficar só na correria mental, ele não vai descobrir o que existe nas profundezas do seu ser. Então é preciso observar a coisa sob este ponto de vista, que existe o plano mental, que é um plano de transitoriedades, mas existe um plano espiritual dentro do ser humano. Existe um eu espiritual que tem uma vontade e não apenas desejos. Mas por que eu estou fazendo este vídeo? Porque um jovem de 18 anos me mandou um e-mail pedindo para eu falar dessa necessidade de equilíbrio entre espírito e mente. Primeiro eu vou ler a mensagem do rapaz e depois eu vou continuar com a minha explanação, certo? Vamos lá. Maro, muitos de seus inscritos no YouTube são jovens e estudantes. Eu também o sou, tenho 18 anos. O senhor poderia, por obséquio, fazer um vídeo ensinando-nos a equilibrar mente e espírito, a fim de ter bom aproveitamento nos estudos, profundidade, ordem, clareza e também paz interior? Pois percebo que a mente atira para todos os lados. Ela é rasa, superficial, não consegue aprofundar em nada. Ela busca sempre novidades. E quando a condição de algo novo instantaneamente passa, ela já perde o interesse e vai buscar outra coisa. Não existe foco na mente. Ela é desfocada, retesada, mas ao mesmo tempo é dispersa. Como conseguir a ordem nos pensamentos, a unidade, a harmonia mental e espiritual, o equilíbrio entre matéria, mente, corpo e o espírito? Então, é uma pergunta e tanto. Esse jovem de 18 anos mostra uma grande preocupação, o que é louvável. Então vamos lá, é um pouco do que eu já disse. A mente ela não tem um foco se ela não é governada por algo sólido. A mente ela é afetada. Ou ela pode ser afetada pela vontade do espírito, que se manifesta aqui no plexo solar, chegando ao cerebelo e depois ao cérebro frontal, onde está a mente, e assim a mente ela é conduzida por algo maior, por algo mais forte. E quando esse eu interior ele está desperto, magneticamente está em conexão com mundos mais sutis que o terreno, onde os conceitos eles são duradouros, onde os padrões eles têm realmente solidez, diferente aqui do plano terreno, onde tudo é passageiro. E quando as pessoas se prendem ao que é passageiro, buscando uma certa ordem no meio da desordem, surge uma rigidez, surge uma padronização errada. As religiões, de certa forma, fazem isso.
elas percebem que a humanidade está perdida, então adotam conceitos, adotam dogmas, padrões, fundamentos, mas tudo isso rígido, como uma receita pronta e acabada. E daí não existe movimento nisso. Então nós temos esses extremos. Uma mente que se entrega à desordem do mundo, por um lado, e por outro lado, uma mente que procura uma ordem, mas se prende a uma ordem artificial. E daí não existe movimento, isso acaba sufocando o movimento dentro do ser humano. Existem duas formas de sufocar esse movimento: através da desordem ou através de uma ordem artificial, forjada artificialmente, imposta por uma mente que força a barra, que quer ser boazinha, quer ser perfeccionista, quer ser do bem. O ser humano não deve procurar ser do bem. Ele precisa ser natural, ouvindo a sua intuição, ele precisa fluir. Daí surge o verdadeiro bem, que não é uma coisa rígida. É, na verdade, uma conexão com algo maior, e o ser humano flui junto com isso, vivendo de forma desperta. Então isso precisa ser buscado pelo ser humano. Não esse bem rígido, e nem a libertinagem, mas um bem fluido que é resultante da conexão com algo maior. E nós podemos perceber que a sociedade humana está nesses extremos. De um lado, a libertinagem, e de outro lado, essa rigidez dogmática. Não estou falando que os rígidos dogmáticos eles são mal intencionados, são bem intencionados, mas não basta uma boa intenção. É preciso ser natural, é preciso ter fluidez dentro de si, para que os conceitos sejam vivos, para que surja uma fé de verdade. Porque uma coisa é uma fé de verdade e a outra coisa é a crença cega. Abdrushim falou dessa diferença entre a crença cega e a fé em sua obra Na Luz da Verdade. Muitas pessoas se prendem à crença cega, que é esse bem artificial, que é um padrão comportamental cunhado apenas pela mente, mas não pelo espírito. Tudo em nossa vida precisa ser cunhado pelo espírito. Não cunhado pelo Espírito, mas recebido por Ele através da inspiração, através da intuição. Nós precisamos viver de forma mais inspiradora. Não podemos ser bitolados e não podemos nos entregar à libertinagem, por outro lado. O que nós vemos no mundo são pessoas bitoladas e pessoas que estão numa perdição comportamental, que fazem da libertinagem um estilo de vida. Mas são dois extremos. São dois extremos. Não há naturalidade, não há vida, não há fluidez nesses extremos. O ser humano precisa, primeiramente, identificar a vontade do seu espírito. Isso precisa despertar nas profundezas do seu ser. Então, sim, a mente é dominada pelo espírito, e não pelas formas de pensamento que hoje orbitam em torno da Terra. Porque todo o lixo mental que foi lançado no ar pela humanidade ao longo de milênios, hoje corporifica um anel trevoso no entorno da Terra, como explicou Abdrushim. Esse anel trevoso ele é constituído pelo próprio lixo energético da humanidade. E isso age sobre a mente humana. Se a mente humana não é governada e comandada pelo espírito, que quando desperto está em conexão com planos acima do anel trevoso, recebendo destes planos a inspiração para direcionar tudo nessa vida, o ser humano acaba vivendo apenas mentalmente e não segundo a vontade do seu núcleo interior, o seu verdadeiro eu. E se o ser humano está apenas no plano mental, ele é dominado por esse anel trevoso, por essas formas de pensamentos,
por esses desejos passageiros, por essas tendências contraditórias. E daí a mente atira para todos os lados. Por que a mente atira para todos os lados? Porque ela não é governada de fato pelo verdadeiro eu. O espírito, quando governa a mente, a conduz perfeitamente bem. E daí surge uma unidade entre a mente e o espírito. A mente servindo de instrumento ao espírito. Somente assim surgem pensamentos coesos. Somente assim o ser humano consegue obter um bom desempenho nos seus estudos, porque daí estará centrado, terá uma busca dentro de si. Como o ser humano pode se centrar nos estudos e obter um bom desempenho se ele não tem uma busca dentro de si, se ele não identifica a sua verdadeira vontade, se ele não está fundamentado espiritualmente, se ele não está em conexão com planos mais elevados que o terreno. Então, é preciso pensar sobre isso. Tudo é magnético nessa vida. No âmbito espiritual, tudo é magnético. E nós precisamos analisar ao que nós estamos ligados magneticamente. As coisas terrenas, ao anel trevoso, a essas formas de pensamento passageiras que vêm e vão, porque tudo que o ser humano sente, tudo que o ser humano pensa, tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano fala, assume uma forma nos planos mais próximos, no entorno da Terra. E isso fica lá à deriva, tentando as pessoas. Tentando. Se for algo ruim, fica tentando as pessoas. Mas se for algo bom, as auxilia, fornecendo motivação, força, determinação, coragem. Então tudo depende nessa vida no que estamos sintonizados. Se estamos apenas no plano mental ou se estamos despertos espiritualmente dentro de nós. Eu sei que alguns vão pensar que eu estou pregando um relativismo, um subjetivismo, que cada um pode pensar o que bem entende, que tudo é verdadeiro. Não, minha gente. Não, minha gente. Não é seguindo dogmas mentais que você está no caminho da verdade, dogmas rígidos. Isso é uma fotografia mental de um momento. É uma fotografia racional de um momento que o ser humano quer transformar numa verdade absoluta. Isso é colocar o vinho velho em odres novos, como disse Cristo. E Jesus disse, não colocai o vinho, isso é colocar vinho novo em odres velhos. Jesus disse, não colocai o vinho novo em odres velhos, porque eles podem se quebrar e o vinho se perde. Jesus também disse, não coloque remendo novo em roupa velha. O que isso quer dizer? Que nós não podemos forçar as novas experiências da vida, as novas necessidades segundo velhos padrões racionais cunhados por outras pessoas, mas nós precisamos buscar intuitivamente a conexão com o mundo espiritual magneticamente. Então nós dispomos de uma fluidez e ao mesmo tempo de uma retidão, porque somente essa fluidez interior leva à ordem, à verdadeira disciplina, à retidão, à excelência, ao bom desempenho, a resultados frutíferos. Se você se entregar aos dogmas rígidos ou a esses passatempos mentais, você não vai alcançar o seu objetivo, você não vai nem se conhecer, porque estará se sabotando a si mesmo. A mente humana sabota o espírito. Caim mata Abel. E por isso, o ser humano precisa estar vigilante, precisa viver intuitivamente para identificar o verdadeiro eu e ser de fato. Porque quem está apenas no plano mental não está sendo. Está nesse tiroteio de ideias que vêm e vão embora. Isso é um não ser. Isso é um não ser. O ser não está nesses desejos mentais, mas sim na vontade do espírito,
que quando desperta, conduz o ser humano a um bom caminho. E daí ele alcança uma ordem nos pensamentos, uma ordem nos estudos, uma ordem na sua vida profissional, uma ordem nos momentos de lazer, uma ordem em todos os momentos da sua vida. É isso que precisa ser buscado, essa profundidade interior. E não apenas essa superficialidade mental. Mas como se alcança essa profundidade interior? Apenas através do estudo? É lendo um monte de livros que o ser humano alcança isso? Não. Não é entulhando a sua mente que o ser humano se conhece e identifica esse mundo interior, mas mantendo a sua mente serena. E às vezes, o excesso de leituras, o excesso de leituras tira essa serenidade mental do ser humano, porque excita a mente. As pessoas estão hoje aí com suas mentes excitadas, existe uma excitação mental, mas a excitação mental, ela é o contrário da serenidade espiritual que brota de dentro para fora. E nesse caminho não existe uma receita pronta. O grande erro das religiões foi elas criarem receitas prontas. Nisso cada um precisa se experimentar. Cada ser humano é diferente, cada ser humano veio buscar algo específico aqui no plano terreno. Essas padronizações matam a vida interior. É por isso que eu não sou nada, e sigo a obra na luz da verdade de Abdrushim, porque é isso que o autor da obra prega, é isso que o autor da obra mostra. Como fazer esse trabalho interior, como ser um indivíduo, como ser um espírito desperto, como ser sereno. E para alcançar isso, não basta aderir a um coletivismo, aos dogmas religiosos, ou a essa espiritualidade orientalista, ao yoga, às contorções corporais, ou seja o que for. O ser humano precisa apenas ser. E o ser está no espírito, não está na mente. Então, é preciso desligar um pouco mais a sua mente e deixar o espírito fluir, deixar o espírito governar a mente. Porque, do contrário, a mente é governada pelas coisas externas. E daí ela vira uma arena de batalhas infindáveis, de ideias contraditórias, de pensamentos que se contradizem. E daí uma hora o ser humano quer uma coisa, na outra hora ele já quer outra, e depois mais outra, e ele próprio quase enlouquece no meio dessa variedade de pensamentos, no meio dessa quantidade de pensamentos, mas sem qualidade. Então busquemos a qualidade nessa vida, até nas leituras. Não pense na quantidade de leituras, pense na qualidade. Vale ler um livro, mas de forma profunda, do que ler 10 livros contraditórios, de forma superficial, apenas para dizer que você está lendo, que você é o cara. Eu tive o meu período de rato de biblioteca, mas posso afirmar por experiência própria que qualquer excesso é prejudicial. Então você precisa primeiramente ter um foco. De nada adianta você atirar para todos os lados, ler 1000 livros se você não tem um foco. Você vai estar ali gastando tempo e energia. Tome cuidado para não desperdiçar o seu tempo e a energia, que é tudo o que você tem. Tudo o que você tem nessa vida é tempo e energia. E tudo depende do que você faz com o seu tempo e a sua energia. E se você confere espaço à mente, ou se você confere espaço ao espírito, para que ele possa dilatar, governar a mente e governar a sua vida de forma coesa, serena e de forma coerente, harmônica, para que você possa ser livre nessa vida, sem ser prisioneiro de coisa alguma. Então isso vocês, jovens, precisam identificar a intuição. E isso é uma metamorfose.
É um trabalho a ser realizado ao longo da vida toda. Não é uma receita pronta. Cada um precisará fazer isso dentro de si de forma diferente, sem padronizações. Daí alguns já vão dizer: Mário, mas com isso você está favorecendo a esquerda? Nós precisamos criar uma unidade na direita? O que adianta todo mundo pensar igual e ninguém ser? Essa direita é outra bucha. Essa direita é outra bucha. Tome cuidado com isso, meu amigo. Procure se conhecer primeiramente. Vote sim em candidatos da direita, mas não adote a direita como a sua salvação. Não entre dentro de um grupão anulando a sua individualidade, porque a verdadeira unidade somente pode ser alcançada onde as pessoas são, onde elas primeiramente se conhecem, onde elas identificam a sua intuição. A unidade ela não pode ser alcançada por meio de partidarismos externos, mas por meio do despertar espiritual. Daí surge a harmonia dentro das pessoas, como resultado de uma conexão com planos mais elevados que o terreno. E assim os seres humanos se tornam equilibrados, governam a sua mente e surge uma harmonia, uma unidade entre todos, resultante de um trabalho interior. A unidade não é resultante de uma ideologia, de um ismo, de um esquerdismo, de um direitismo, ou seja, o que for, de uma religião, de um espiritualismo oriental, de uma meditação, de uma contorção corporal. Não é assim que as pessoas alcançarão a unidade, mas sendo, primeiramente, despertando espiritualmente. Então isso precisa ser buscado por todo ser humano na esfera individual, para que primeiramente ele possa ser e estar em paz consigo mesmo, para depois estar em paz com os outros e viver em harmonia e tendo uma mente equilibrada. Daí o ser humano faz um uso correto de tudo. Um uso correto dos momentos de estudo, um uso correto dos momentos de lazer, um uso correto no trabalho. Tudo se torna equilibrado onde existe espírito ativo dentro do ser humano e não apenas uma mente excitada. Então as pessoas estão muito excitadas mentalmente, estão conectadas ao anel trevoso, às formas de pensamento, a todo esse caos energético lançado no ar pela humanidade. Então é preciso se libertar disso. É preciso estar desperto espiritualmente, porque daí o espírito magneticamente estará conectado a planos que estão acima do anel trevoso. E assim surge a estabilidade, o equilíbrio entre espírito e mente, porque daí o espírito governa a mente. Mas uma mente que não é governada pelo espírito, ela é caótica e acabará se tornando um campo de batalha, acabará se tornando um tiroteio de cegos, porque a mente das pessoas hoje é um tiroteio de cegos, de pensamentos cegos, de pensamentos sem intuição por trás, porque somente a intuição confere uma retidão aos pensamentos e de forma fluida, sem essa rigidez dogmática, porque também não adianta nós submetermos tudo a uma rigidez dogmática. Isso de modo algum é a solução, apenas piora as coisas, apenas piora. Então, obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!